Paulo conquista uma vitória importantíssima contra o Grêmio. Um jogo que eu falei para vocês que seria difícil e, surpreendentemente para mim, foi bem mais fácil do que eu pensava. Então, de verdade, vamos deixar aqui os comentários aqui do que você achou dessa partida. Deixa aqui o que você achou da participação do trio. Daqui a pouco eu vou falar para vocês ali do Luciano, Caleri e Lucas. E siga a página, siga lá no Instagram, siga no TikTok e também siga aqui na página do YouTube, tá bom? O time do São Paulo foi escalado com Rafael, Lucas Ramon. Daqui a pouco vai ter um capítulo inteiro do Lucas Ramon. Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio no meio, né? Luciano, Caleri e Lucas armando o time. Voltou naquela formação 4-3-3 ali, né? A formação mais básica do futebol mundial praticamente hoje. E fez uma boa atuação. Fez uma ótima atuação. O time do Grêmio, eu falei pra vocês que o time do Grêmio é um time perigoso. É um time que sofre muito gol. Muitos gols. Mas é um time que faz também. Então, eu achei que seria um jogo muito perigoso. Mas, de verdade, o time do Grêmio não se cresceu nem 1% contra o São Paulo. O time do São Paulo controlou o jogo desde o começo da partida. Teve alguns lances de pressão no começo, mas tirando aquilo ali, o time do São Paulo controlou o jogo na mão. Na mão. Parabéns, Crespo. Você fez algumas mudanças que, pra mim, foi incrível. E, de verdade, esse trio tem que ser titular sempre. Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Claro, Bobadilha acabou saindo machucado no primeiro tempo. Entrou o Pablo Maia, que não fez uma baita partida, mas também não foi tão mal como estava vindo ultimamente. Mas decai um pouco do nível, porque o Bobadilha é um jogador diferente. O Bobadilha não é um diferente, porque eu acho que ele é um jogador diferentaço. Mas é de características diferentes do Pablo Maia. O Bobadilha é um jogador que, teoricamente, nem é volante, nem é um MC. Eu acho que o certo dele seria um meia-direita. Um meia ali numa formação com 5 meio-campo, ele fazer uma meia-direita. É um meia rápido, que pode fazer um box-to-box, que pode fazer um bate-volta rápido, consegue fazer bastante contenção, chega firme, participa do ataque. Não é um jogador de criação e nem é um jogador de destruição. É um jogador de composição do meio de campo. E o Pablo Maia é um jogador totalmente diferente, com qualidades e defeitos diferentes do Bobadilha. É um jogador bem mais recuado, um jogador bem mais de contenção, é um jogador bem mais limitado, principalmente na parte ofensiva. Então acabou mudando a formação do São Paulo ali, mas conseguiu manter a ótima qualidade e dominando o meio de campo. E o meio de campo do Grêmio não é coisa fácil. É Edenilson, o Arthur e o Noriega. Noriega, perdão. É um meio de campo competitivo. O único que eu não conheço muito é o Noriega, mas o Edenilson e o Arthur, todo mundo conhece e sabe do alto nível dos caras. E o time de São Paulo conseguiu competir e ganhar praticamente todas as bolas ali no meio de campo. O meio de campo foi dominado pelo time de São Paulo. E vou falar aqui sobre alguns jogadores aqui. Na verdade, vou falar sobre os lances aqui rapidinho. O time de São Paulo abriu o placar aos 24 minutos com um gol do Lucas de pênalti. Uma jogada que o Marcos Antônio recebe na boca da área. O Danielzinho faz infiltração, que tá dando para ver que o Danielzinho sempre sabe se infiltrar muito bem, sabe procurar o espaço, vê o espaço vazio, começa a atacar. Então, bela achada do Marcos Antônio. Contou muito com a sorte ou com a habilidade do Danielzinho, não sei como que ele vai querer admitir, mas claramente foi sorte, que a bola bateu no cucuruco aqui, ó, bateu no cucuruco do Danielzinho, acabou encobrindo o Everton, e o Everton saiu meio do jeito que o Everton sai. Os palmeirenses vão saber responder, os gremistas estão aprendendo agora. Saiu daquele jeito, o Everton acabou deixando o braço esquerdo bateu no Danielzinho e acabou sendo pênalti. O Lucas decidiu bater, eu vou também deixar um capítulo aqui inteiro, eu vou falar até agora para vocês, vou falar daqui a pouco, na verdade. O Lucas bateu o pênalti e conseguiu fazer. O Lucas, pra mim, não bate muito bem pênalti, tá? Não bate bem pênalti. Não, eu nem vou falar que bate muito bem. Ele não bate bem pênalti. Eu afirmo isso. Mas conseguiu fazer o gol. O Everton até chegou na bola, mas conseguiu separar.
Depois, aos 32 minutos, o Bobadilla sai machucado. Tomara que não seja nada grave. É um jogador que está sendo muito importante hoje. Aos 40 minutos, o Grêmio troca o Edenilson pelo William. Então sai um segundo volante, um meia, não um meia de criação, mas um meia de box-to-box que nem o Bobadilla é. E entra o William para ser o camisa 10. E isso muda a formação do Grêmio. Depois teve um cartão pro Luciano, um cartão pro Pablo Maia e no finalzinho do primeiro tempo, um cartão amarelo pro Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio. Começou a partida no segundo tempo, aos 2 minutos, o Caleri ia sair frente a frente com o goleiro. Ia sair frente a frente com o Everton. E o Wagner Leonardo, que eu acho um bom zagueiro, desde a época do Vitória. Ele meio que vacilou, eu não consigo entender muito bem, eu não consegui meio analisar a jogada, porque eu acho que não precisava fazer a falta. Ele segurou o Caleri ia ganhar dele na corrida, mas eu acho que o Marlon, que estava vindo do lado, e eu acho que o Arthur também, iam conseguir combater o Caleri, então não tinha o porquê ele agarrar o Caleri. Agarrou, acabou cometendo a segunda falta, tomou um cartão vermelho direto. Depois saiu o Amuso, entrou o Gustavo Martins e passou um tempinho, aos 59 minutos, gol de Caleri e Luciano. Que jogada! Agora eu vou fazer todo o resumo que eu falei do Lucas Ramon. Lucas Ramon, um baita lateral, um baita reforço. Eu fiz até um shorts aqui do resumo do vídeo passado, falando que o Lucas Ramon tem que vir para ser titular, tem que vir para jogar, porque o Mike falta muito ainda para ser um jogador de Série A de alta qualidade, de alto rendimento, e o Cédric é muito abaixo. Então, para mim, o Lucas Ramon chega hoje para ser titular. E eu falei isso antes da estreia. Eu falei, não, durante a estreia do jogo passado, contra o Primavera. E hoje ele se provou jogando muito bem. E nesse segundo gol, ele tem uma participação fenomenal. O Marlon, eu tava até vendo uma análise aqui do pessoal da arquibancada tricolor antes, o Marlon pega a bola aqui na lateral esquerda do Grêmio, passa, deixa a bola com o William. Então o William fica aqui na segunda linha e o Marlon, que é o lateral esquerdo, vai para a primeira linha. E nisso, o William, que tá com a bola, tenta driblar o Lucas Ramon para dentro. E o Lucas Ramon, muito forte, muito rápido, bem mais forte e bem mais rápido que o William hoje, conseguiu tomar a frente e recuperar a bola. Avançou, deu um toque que nem foi tão bom toque assim pro Lucas. O Lucas ainda teve que recuperar, dar uma penteada, mas fez jogada de craque para mim, o Lucas. Um jogador diferente. Deu uma penteada, conseguiu achar o Luciano passando. Luciano muito frio, muito calculista. Depois do frio só veio o calculista na minha mente, mas conseguiu achar o Caleri na frente do goleiro e marcar o segundo gol do São Paulo. Logo depois, aos 64 minutos, pênalti para o São Paulo. Uma jogadinha, Luciano entrando na área, acabou tropeçando ali e pênalti para o São Paulo num trançapé do zagueiro do Grêmio. E o Luciano foi bater e bateu muito mal, como sempre. Todo mundo sabe, quem é São Paulino, quem acompanha os jogos, sabe que o Luciano sempre pega a bola e bate naquele lado cruzado, porque é o único lado que ele sabe bater pênalti. E um goleiro bom, como que é o Everton, principalmente de pegador de pênalti, vai saber disso, o Luciano, e vai pular pro lado que é o lado de confiança e conseguiu defender. Vamos falar aqui sobre só os pênaltis aqui. Para mim é uma vergonha o time do São Paulo não ter um batedor oficial de pênalti. Vai ficar rodando entre os três. Teve 3 pênaltis agora em seguida aí. Foi o Caleri, o Luciano e o Lucas. Eu sei que essa trinca, para mim, é os 3 mais importantes ali, tirando o Marcos Antônio, né? Tirando o Danielzinho, tirando alguns jogadores, o Rafael, mas na parte ofensiva é os 3 principais. E eu sei que é importante dar um ato de confiança pro outro ali, mas de verdade não tem um jogador nesse elenco que seja um batedor de pênalti. Que seja batedor de pênalti, não tem nenhum. Será que o Marcos Antônio não bate melhor pênalti do que os 3? Porque os 3 batem muito mal. O Caleri é o que bate melhorzinho, não é o batedor de pênalti ideal, mas o Caleri é que bate melhor. E também não é grande coisa. O Luciano e o Lucas são jogadores que, de verdade, se pudesse colocar um pênalti agora para salvar minha vida, eu não colocaria nenhum dos dois. Então, de verdade, fico preocupado que o time de São Paulo não tenha um batedor oficial. E para mim,
Time grande tem que ter um batedor oficial. Já tá 2-0, coloca o Luciano. Não, deixa o batedor oficial. Deixa o cara que é oficial bater. Talvez não seja nem os três. O Reinaldo era o nosso melhor batedor de pênalti. E ele é lateral esquerdo. Será que o Enzo Dias? Será que o Lucas Ramon? Será que, sei lá, qualquer... Os zagueiros? Será que não tem um jogador que bate melhor de pênalti que os três? Que se não tiver, quando a gente for pra cobrança de pênalti, a gente tá lascado. Bebam água. 10 minutos de vídeo já. Bebam água, de verdade. Depois do pênalti, o Luiz Castro tirou o Carlos Vinícius, colocou o André. Tirou o João Pedro, colocou o enamorado, não conheço. E tirou o TT, que é um ótimo jogador, reforço caríssimo do Grêmio. E colocou o Pavon. Depois o Tapia entrou no lugar do Alan Franco, o Ferrarese entrou no lugar do Lucas, o Ferreirinha entrou no lugar do Luciano e o Pedro Ferreira entrou no lugar do Marcos Antônio. O Pedro Ferreira tem que ter mais rodagem, tá? Tem que jogar mais. E o time de São Paulo conseguiu manter o jogo. O Tapia perdeu um gol fora de série, mas não vou falar, vou deixar passar em branco, porque o time de São Paulo ganhou. Mas se precisasse daquele gol, ia fazer muita falta. Olhando aqui ao banco do time de São Paulo, rapidinho, o Luca tem que ter mais rodagem. O Pedro Ferreira que entrou tem que ter mais rodagem. Esses jogadores de verdade precisam jogar mais. Esses dois, o Pedro Ferreira é um jogador que tem uma qualidade diferente. Ele consegue fazer uma função que é do Marcos Antônio, mais do que alguns jogadores que estão entrando. Normalmente entra o Pablo Maia, normalmente entra o Luan. O Pedro Ferreira é um jogador meia com criatividade. Então, de verdade, tem que ter mais rodagem. E, gente, entra o Ferreirinha e não entra o Luca. Se é pra colocar um jogador na ponta, pra errar tudo, pra errar com gosto de burrice, coloca o Luca, que pelo menos é da base, pelo menos vai valorizar, pelo menos tem chance de vender. Porque o Ferreirinha tá dando ódio, tá dando raiva, tá dando cansaço de ver um cara entrar, chamar o jogo, chamar a responsabilidade, mas errar tanto. Isso dá agonia. Mas vitória importantíssima. Agora, última rodada do Paulistão. Tomara que a gente se classifique ou não. A gente não sei o que vocês acham melhor. Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, porque se classificar é mais datas. E mais datas, o nosso elenco é curto. O Campeonato Brasileiro vai cobrar fisicamente. Então, é doído. É coisa de se pensar. Deixa aqui a opinião para você. Deixa aqui a opinião nos comentários. O que você acha que o São Paulo deveria fazer? Ir 100% contra a Ponte Preta e tentar a classificação e vamos força máxima no Paulista? Ou jogar o Paulista do jeito que der, vamos vir empurrando o Paulista com a barriga? Se chegar numa semifinal, numa final, aí a gente dá um gás. Mas se não, vamos largando de mão, porque o importante para o São Paulo hoje é o Brasileirão, que tem que ser dito, segue o líder. O líder do Campeonato Brasileiro é o São Paulo hoje, tá bom? Então durmam bem, durmam tranquilo, porque na zona de rebaixamento só tem Corinthians e Santos. Fica com Deus, abraço e bebam bastante água. É nóis.